Pega a Visão do canal do Guerreiro. Hoje é um dia especial para nós aqui em São Paulo, 12 de janeiro, estamos terminando o janeiro profético na Debras, Nação Madureira, debaixo de muita unção, muita glória, muita palavra liberada, para que nós pudéssemos ser fortalecidos. É só o começo daquilo que Deus tem preparado para esse ano de 2023. Independente de qualquer circunstância, Deus não mudou. O que eu quero trazer ao teu coração nesse devocional é santificação pela verdade. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer ser transformado, não pode ser conformado. Aquilo que mais te incomoda em relação às coisas incorretas, que você fica mais inconformado, é onde mais Deus quer te usar. Aquela situação que você fica mais inconformado é onde Deus mais quer usar a tua vida, né? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 3, 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Eu vou fazer um breve comentário para você entender parte desse versículo com uma experiência que eu tive. Eu estudei automação industrial e robótica. E na época estava muito forte o estudo sobre o LHC, né, que é o acelerador de partículas. E na realidade, 4 cientistas renomados de 1900 e pouco, eles começaram a querer encontrar a partícula de Deus, né? Por quê? Os gregos, 400 anos antes de Cristo, pregavam que tudo era formado pela terra, água, ar e fogo, que eram essas substâncias principais, os sábios daquela época. E em 1964, Peter Higgs e mais um outro inglês, François Englert, fizeram um estudo e mudaram algumas teorias, né, querendo encontrar a menor partícula, que é uma partícula do átomo, dividindo o átomo, que já era a menor partícula, eles quiseram dividir o átomo, mas eles queriam encontrar a partícula de Deus porque queriam reproduzir o Big Bang. Eu não sei o que aconteceu na realidade, mas esse assunto foi encerrado. E é um negócio extremamente perigoso que foi feito e está ainda em produção. Você pode pesquisar, é o LHC. Foi feito entre 2 países, se eu não me engano é França e Suíça ou Suécia. Não me lembro agora porque já faz décadas que eu estudei sobre isso. E os sábios, eles foram pegos na sua própria astúcia, porque na realidade eles queriam desmantelar a Bíblia de Gênesis, da maneira que foi formado. E na própria astúcia deles, eles tiveram que se calar, porque muita coisa se confirmou, a ordem dos fatos, se confirmou muita coisa da Bíblia. Então é muito interessante. A astúcia dos sábios que acreditavam, para vocês entenderem uma coisa simples, para vocês entenderem o que eles estavam atrás. Eles estavam atrás de uma fonte de energia capaz, possivelmente no futuro, vai haver uma tecnologia capaz de captar essa energia. Quem já assistiu o Homem de Ferro, sabe aquela luz que fica no peito dele, que gera energia para ele controlar todos os equipamentos? É disso que eles estão atrás, que é capaz de mover um veículo sem ter que ficar abastecendo, porque se o homem quer avançar pelo universo e ir para caminhos mais longínquos, ele precisa de uma fonte de energia que seja contínua, que não tenha problemas como os combustíveis, algo como que nuclear para poder gerar energia. E eles foram atrás disso, e a própria astúcia deles fizeram eles se calar, porque quanto mais eles estudavam, mais se confirmavam teorias da Bíblia Sagrada. Só para vocês entenderem. Mas enfim, vamos ao assunto de hoje. Se você quer que Deus transforme a sua vida, então você deve escolher se conformar, não se conformar com o que a sociedade e a cultura dizem que você deveria fazer, porque ela se contrapõe à palavra de Deus. Mas você não pode fazer essa mudança de vida por sua conta própria. É um processo, né?
Mudar sua vida começa mudando a maneira de como você pensa. A conversão de um cristão, de uma pessoa do mundo para o cristianismo é uma metanoia, a conversão é você estar seguindo para o caminho, você retornar para aquilo que é de origem, para aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Isso é a conversão, ou metanoia, mudança de pensamento. Em Efésios 4:23 diz: deixe o Espírito renovar seus pensamentos e atitudes, né? Ou em outra versão fala, a vos renovar no Espírito da vossa mente, né? Como o Espírito Santo faz isso? Você deve conhecer essas famosas palavras de Jesus, muito dita por um bom período, até politicamente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você sabia que na noite antes de Jesus ir para a cruz, ele orou sobre isso, né? Olha só, esse versículo que eu li no início, ele leu pouco antes de ir para a cruz. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é santificai-vos? A palavra santificar é separar. Então, a mensagem de Jesus foi: separe-se para a verdade pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, porque o mundo quer pregar mentiras e torná-las verdades na minha vida e na tua vida. Colocar você incapaz de alcançar dádivas do reino de Deus, para que você fique escravo. Você sabe, uma grande libertação que Moisés fez foi tirar o povo do Egito. Mas a maior dificuldade que ele encontrou foi tirar o Egito de dentro do povo. Aquela mentalidade de escrava ainda estava dentro deles. Por isso que até em determinados tempos da jornada, eles na murmuração falaram: eu preferia estar comendo pepino, abrolhos, do que estar passando por essa prova. Você está entendendo? A mente estava tão cauterizada com a escravidão, que para tirar o Egito de dentro deles foi um processo. Por isso que eles tiveram que, aquela jornada de 40 anos, teve que trocar uma geração para poder ter uma mente renovada pelo Espírito. Todas as experiências que eles tiveram foram uma renovação pelo Espírito. O tabernáculo era uma apresentação de Jesus. Eles não tinham compreensão plena da plenitude dos tempos através de Jesus, mas o tabernáculo apresentava isso para eles. Então, o segredo da mudança pessoal não é a força de vontade. Não se trata de fazer resoluções. O segredo da mudança pessoal, nas áreas mais difíceis da sua vida, é conhecer e aplicar a verdade. Que verdade? A verdade que se aplica na palavra de Deus, a Bíblia, o seu manual, né? Então não seremos como crianças. Olha o que diz em Efésios 4, versículo 14 ao 16. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor do mundo de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais verdade você conhecerá. Por que muitas pessoas ficam escravos até dentro de falsos profetas, de falsas liturgias? Porque não crescem na graça e no conhecimento e se tornam escravos de falsas doutrinas. É o que está falando aqui em Efésios 4, versículo 14 ao 16. Você crescerá, mudará e se transformará mais à semelhança de Cristo. E você vai perceber que a verdade realmente te liberta. Quanto mais você crescer na graça e no conhecimento, mais eu amo aquele louvor, pode ficar aqui. Eu amo aquele louvor do Fernandinho, né? Ouça esse louvor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aproprie-se dessa paternidade, reconhecendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. E quanto mais você se apropriar dessa verdade, mais livre da escravidão do medo, que o inimigo das nossas almas, o sistema do mundo,
tenta impor sobre nós. Pega a visão do canal do Guerreiro, compartilhe esse devocional. Se você mora em São Paulo, é cristão, venha para o encerramento da campanha Janeiro Profético na Avenida Celso Garcia 560. Está uma bênção, uma esfera espiritual, uma palavra profética foi liberada sobre nós, onde estamos recebendo poder e unção para vivermos em festa e um avivamento. O avivamento não é de fora para dentro, o avivamento é de dentro para fora. O avivamento começa em cada um de nós, pela leitura da palavra, jejum, oração, adoração a Deus, comunhão com os irmãos e obediência à palavra de Deus. É desta maneira que ocorre o avivamento. O avivamento não é um movimento eufórico, o avivamento é o desejo e sede de Deus.